Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Boa noite, Breno. Boa noite, Fernando. Tudo bom? Tudo. Pessoal, boa noite a vocês. Estamos hoje aqui com o Breno. Ele é advogado, ele é escritor, ele é um multiartista. Tá? Ele faz palestra em faculdade, em escolas. Então vamos conhecer agora um pouco do Breno. Breno, primeira pergunta que eu te faço, cara. Do Breno para o Breno, quem é ele? Bom, primeiramente, boa noite, né, a todos vocês. Obrigado aí pela oportunidade. O Breno é um cara muito sonhador, muito sonhador, que consegue transportar esses sonhos para as histórias que tem, né? E que gosta de pensar sempre além do que está na sua realidade hoje, né? Se pudesse, produziria um filme assim em Hollywood, nessas produtoras grandes. E eu acho que o mais importante do Breno é não deixar esse sonho morrer. Por mais que hoje algumas coisas sejam ao seu alcance, não deixar esse sonho morrer. E uma forma de deixar ele vivo é através das histórias, né? Então, é isso que é importante, né? Até uma mensagem que eu queria deixar para as pessoas é deixar sempre o sonho delas vivo. Tá. Você falou em sonho. Assim, como a tua primeira colocação, você já falou logo em sonhos. Então, sonhos para você é uma coisa importante. Você ter sonhos é uma coisa importante. Não que a gente que a gente queira fofocar, a gente não gosta, apresentador não gosta de fofoca, tá? Mas o pessoal tá louco para saber. Me conta aí, quais são os teus sonhos, cara? O tempo é teu. O Olha, tempo é teu. certo. Hoje eu tenho uma pretensão assim muito acima. A minha pretensão hoje é ser um autor com reconhecimento internacional. É conseguir evoluir bastante a minha escrita, porque acredito que ainda esteja em processo de maturação, de aprendizado, embora já tenha escrito as minhas obras. Mas um sonho, independentemente dele se concretizar ou não, preciso brigar por ele todos os dias, é um romance que marque gerações, um romance que entre para a história, né? Por exemplo, se for comparar com a advocacia, eu tenho uma frase que eu criei que os conflitos da advocacia cessam, mas um romance comunica de século a século. Então ele pode ficar aí para toda a eternidade. E um romance que eu tenho como referência hoje é o Gabriela, do Jorge Amado. Além dele ter escrito em uma fase de bastante maturidade, que ele tinha 46 anos quando ele publicou, ele já tinha publicado outras obras, então já tinha passado aquele momento inicial como escritor, ele escreveu uma fase bastante madura. Então a minha pretensão é essa, né? É um autor assim de reconhecimento internacional, que tenha tradução para diversos idiomas. E outro também seria o cinema. Seria um dia que essas obras fossem adaptadas ao cinema, ao teatro. É um desafio bastante grande, né? Porque hoje eu sou autor independente, são poucas pessoas que me conhecem, mas o que vibra dentro de mim é isso, todos os dias. Que bom, que bom. Quais são os desafios que você está encontrando na tua vida, Breno, como autor independente? O O, que, o que é fato, o que é ser um autor independente num país onde valoriza menos a cultura do que deveria e onde tem uma sociedade infelizmente polarizada? olha, o desafio é muito grande, mas eu tento pensar que às vezes nós mesmos agimos assim e não percebemos. Por exemplo, eu tenho amigos que têm o caminho ali com artes plásticas, que caminham com música clássica,
que cultiva outras artes. Então, às vezes, a parte de mim que eu mesmo não acompanho a fundo o trabalho deles. Se você fizer uma pergunta muito específica sobre o que eles fazem, eu não vou ter esse conhecimento. Então, eu acabo até compreendendo as pessoas quando elas falam que não gostam de ler, não tem muito contato com a literatura, porque isso é de particular de cada um. Eu tive contato com a literatura quando criança, quando tinha 6 anos. E, aliás, com uma dificuldade em língua portuguesa, que fui parar em um curso onde você tinha que ler, ali eu criei essa conexão. Então, eu conheço o poder, né, que a literatura traz. Mas os desafios hoje que eu percebo de ser independente é de ser, nesse momento, uma pessoa muito desconhecida. Uma pessoa assim que tem ideias, que as pessoas notam que tem um conhecimento, que tem uma formação, que tem algo a ser dito, mas eu percebo nas livrarias que as pessoas travam assim, tá, mas quem é o Breno? Quem é esse cara? Quem é essa pessoa? Por que eu tenho que comprar um livro dele? Assim, tá claro que eu pesquisei, tá claro que eu li, tá claro que eu fui atrás, mas não está claro quem é o Breno. E é aí que tá a grande questão, mas eu acho que esse é um desafio que nós enfrentamos hoje, que talvez as redes sociais tenham causado, que as pessoas buscam primeiro saber quem é você, como está a sua vida, e se sua vida está no ápice, se você é uma pessoa que está ganhando dinheiro, se você é uma pessoa de referência, para aí sim se interessar pelo seu trabalho. Eu vejo que isso está pesando muito hoje. Mas o caso meu e de muitos artistas hoje é ao contrário. Nossa vida hoje está de ponta cabeça. Então, se quiser saber da minha vida, está tudo de ponta cabeça. A ideia é que um dia a literatura ajude a consertar isso. Que a literatura ajuda a consertar isso. Então, a maior dificuldade é quebrar essa lógica das pessoas. Né? A dificuldade é que as pessoas primeiro enxerguem a minha obra e, quem sabe, um dia entre em mais detalhes a respeito assim da vida pessoal. E assim, são inúmeros desafios, mas a gente não desiste, não pode desistir. Meti as caras aí na Flip, levei meu livro para lá, não vendi lá, mas não desisti. Aí às vezes você vai em outro lugar que as pessoas, que você jura que as pessoas não vão ler, ou que você não espera que vai acontecer, acaba acontecendo uma venda. Então eu já vendi em rodoviária, já vendi em bibliotecas para pessoas assim que eu não conhecia. E é que tá a graça, né? O autor que eu mais inspiro hoje é o Jorge Amado, né? Com a sua obra Tocaia Grande. Só que quando ele escreveu esse livro, ele não pensou que um dia o Breno ia ler, entendeu? Ele escreveu, né? E até me inspira até num versículo bíblico, que é assim: lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias encontrarás. O pão seria a arte e as águas seria a vida, né? Então um dia alguém vai colher a arte que você plantou lá. Então hoje é isso que vale. Hoje é isso que vale. Continuar pleiteando, mesmo que ainda não tenha esse reconhecimento. E os desafios são vários, né? São financeiros, assim, você precisa fazer um investimento no seu trabalho e às vezes você não tem. Você precisa conciliar com vida profissional, com vida familiar, com uma série de questões que a vida cobra e você tem que lidar com aquilo da mesma forma. E também conseguir se desligar da realidade para escrever, porque conforme os desafios vão vindo, eles vão aumentando, fica mais dificultoso escrever um romance, um livro propriamente dito. Tá? Eu estava lendo uma história que eu escrevi quando eu tinha 19 anos, chamada Aniversário de Honra. E ali eu vi que eu tinha muito mais liberdade, me soltava mais para escrever. Hoje, talvez, porque eu estou com 31 e tem outros desafios, a escrita está um pouco mais pausada, está um pouco mais reflexiva, está quase que um discurso. Então, os desafios são esses, né? Mas faz parte da caminhada. Eu acredito que um dia eu vá conseguir me estabilizar como eu gostaria. E falo mais uma vez, Jorge Amado, cara. Parar um dia com 46 anos e falar, cara, agora eu vou escrever um romance. E assim ele escreveu Gabriela. A Carla Ramos está dando boa noite. A Bruna está dando boa noite. Boa noite, Carla, Gabriela, que entrou aí, que minha amiga, os meus amigos que estão assistindo aí, obrigado aí pela força, obrigado aí por estarem comigo. Eliseu, um grande amigo também. Boa noite, Eliseu. Pessoal, vocês estão ouvindo a gente?
O Breno acabou de me contar aqui, por telepatia, que ele tá doido para responder pergunta de vocês. Tá louco para responder a pergunta de vocês. Então, bora aproveitando o Breno. Pode mandar aí. Breno, você falou que você tem uma obra. Certo. Eu quero conhecer ela. Fala dela. Tá. Para mim, fala dela pro pessoal que tá te vendo, te ouvindo. Fala a respeito dela, dos personagens, onde a gente encontra, onde a gente não encontra. Tá. Bora aí. Vamos lá. A obra mais recente que eu publiquei chama-se Orquestra Harmônica dos Anjos, que essa aqui é minha obra mais atual. Antes dela, eu tinha publicado outras, e a primeira foi De Alívio para Sorrir, que foi um drama hospitalar. Obrigado, Maru. Olá, Maru. Boa noite, programa que valoriza a cultura do país. Amo demais. Obrigado, Maru. O Eliseu, boa noite. Breno, melhor escritor. Valeu, Eliseu. É isso aí. Vamos lá. O que muda de Alívio para Sorrir para a Orquestra Harmônica dos Anjos? De Alívio para Sorrir, que foi o primeiro livro que eu publiquei, foi um livro baseado numa experiência hospitalar. Meu pai ele ficou internado e foi um período de pandemia e um período de muita reflexão. E foi ali que eu me reconectei com a literatura e publiquei essa obra De Alívio para Sorrir. Porém, De Alívio para Sorrir é um livro que ele tem muita cena de humor. Eles são dois rapazes em um hospital se lembrando do período de faculdade, se lembrando de dinheiro, de mulher, de tudo que eles fizeram de certo, de errado. Então, é um livro que ele acabou até vendendo mais fácil, ele acabou até conectando mais as pessoas. A Orquestra Harmônica dos Anjos foi uma tentativa de fazer um romance mais extenso, mais sério, mais profissional, que abordasse mais assuntos. E hoje é a história mais longa que eu tenho. Eu tenho outras longas também, mas a Orquestra Harmônica dos Anjos é uma das histórias mais longas e uma que mais deu trabalho. Ela tem muitos personagens. O principal dela seria a Raíssa, que é a maestrina da Orquestra Filarmônica de Paraisópolis. Essa orquestra é real, mas vou responder, Carla. Essa orquestra é real, mas na minha obra eu coloquei em forma de ficção, porque o maestro mesmo da orquestra é um homem, né? O maestro Paulo Gilevski, que ele atua aqui na Orquestra Filarmônica de Paraisópolis, em São Paulo. Então, eu me inspirei nesse contexto dessa orquestra, e até uma resposta muito longa, porque essa orquestra se localiza ali em Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade de São Paulo, e ela fica ao lado do Morumbi, que é um bairro muito rico. Então, histórias sobre Paraisópolis não terminam, são muitas. Eu posso até dizer que o meu livro é só um recorte do que acontece em Paraisópolis, só quem mora lá que sabe falar com mais profundidade. Mas ainda assim me encantou muito essa coisa do que é Paraisópolis, do que eles fazem, qual a arte que eles produzem. Então, foi uma tentativa como escritor de escrever algo próximo de uma realidade, escrever sobre uma região específica, sobre uma comunidade, porque a minha intenção é ser autor regionalista. Então, a primeira região que eu escolhi foi Paraisópolis. Então, me encantou o contexto deles, toda a história que eles têm. Tem uma foto muito conhecida que mostra uma divisão de um muro entre Paraisópolis e Morumbi, do fotógrafo chamado Tuca Vieira. Então, esse contexto ao todo, com essa foto, né? Ela conheço, inclusive, as obras do Tuca. Olha só. Então, para você ver, como uma foto fala mais que 1000 palavras, né? Então, essa foto, ela me tocou muito. Não só eu, né? Acredito que muitas pessoas ficaram tocadas por essa foto, que por si só ela fala bastante. E eu acredito que essa tenha sido a inspiração inicial. Eu não lembro exatamente qual foi o start do livro. Eu acredito que tenha visto alguma matéria também na televisão sobre Paraisópolis, sobre algum confronto que tinha acontecido lá. E aí foi me chamando a atenção, me instigando. E paralelo a isso, eu tinha assistido um filme do Globo Filmes que mostrava um processo entre a prefeitura e a orquestra de São Caetano. E foi um caso real.
E achei a trama muito interessante. É um filme simples, relativamente simples, mas a trama é muito boa. E aqui em São Paulo também aconteceu um processo entre a Praça das Artes e a Prefeitura. Então, o que aconteceu? Eu peguei o contexto dessas duas orquestras, de uma briga entre a Prefeitura e uma comunidade com os seus elementos, com a sua orquestra, e o romance começou a surgir na minha cabeça. Ele foi tomando força, foi incorporando. E ali eu criei um escritório de advocacia, que teria o Dr. Jackson e o Dr. Marcos, que os dois vão brigar para que a orquestra permaneça aberta, para o Conservatório de Música permaneça aberta, e foi dando asas à imaginação. Boa noite, Matheus. Seja bem-vindo. Matheus, muito bem-vindo. E aí eu incorporei os clientes do Dr. Jackson, que teria a Mariane, que é uma mulher viúva muito bonita, que mexe muito com o advogado. Coloquei uma senhora que está no fim da vida, que seria a Dona Beth, que por acaso até foi uma cliente minha quando eu trabalhava com vendas. E coloquei os irmãos Martins, que são irmãos que têm bastante dinheiro, que querem investir. Coloquei vários casos que o Dr. Jackson vai enfrentar. Importante que chegou, Monique. E é até uma história surpresa. A Monique está aqui sempre com a gente, desde o comecinho do programa. Eu tenho a Monique no meu coração, Monique. Muito obrigado, mais uma vez. Obrigado pela força, Monique. Então, entre outros casos, eu me inspirei também em um caso chamado o caso da Ágata. O caso da Ágata aconteceu no Rio de Janeiro, coloquei ele no meu TCC, que foi sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, e eu reincorporei todo esse conhecimento que eu aprendi na obra Orquestra Harmônica dos Anjos, em forma de ficção. Então, ou seja, é um romance literário com muitos personagens, porque em cada momento eu me aprofundo um pouco no universo de cada um. Então, eu me aprofundo um pouco no universo de algumas crianças que tocam ali na orquestra de Paraisópolis, foco na amizade entre o Dr. Jackson e a Raíssa, que contrata ele para resolver esse caso, foco na tensão que fica entre o Dr. Jackson e a Mariane, e eu diria que essa história é quase que uma novela, ela até daria uma boa novela, e com diversos recursos literários. Então, um pouco o que eu aprendi com o Jorge Amado, um pouco o que eu aprendi no romantismo, um pouco no que eu aprendi na faculdade de Direito, eu incorporei tudo nessa narrativa. E ela precisa ser descoberta, precisa ser lida por mais pessoas, por ser um romance novo, diferente. É a segunda obra sobre a comunidade de Paraisópolis. E hoje ela pode ser encontrada onde? Na Livraria Martins Fontes. A Cor Púrpura é um excelente filme que já me inspirou. Vou comentar sobre ele daqui a pouco. Minha cachorrinha está aqui, tá, pessoal? Não liguem que ela quer participar da entrevista. E esse romance... Cadê ela? Ela está escondida aqui, ó. Que aparece aqui. Presente ela pra gente. Aqui, Bela. Aparece aqui, ó. Não foge de mim, não. Pronto. Porque ela quer brincar agora. Então, esse romance agora ele precisa ser descoberto, precisa ser lido, né? Eu estou enviando para vários lugares, eu enviei para o Prêmio Biblioteca Nacional, enviei para a Mostra Internacional de Livros na Espanha, ele está agora em São Paulo, no Espaço Petrobras Cinema, está no Cine Belas Artes, ele está sendo espalhado aos poucos. Hoje eu não tenho muitos exemplares, eu tenho somente 30, porque eu fiz uma tiragem de 100, hoje eu tenho somente 30, mas eu quero vender esses 30, e você encontra ele onde? Na Livraria Martins Fontes, Livraria da Vila, Livraria da Travessa, ou diretamente comigo, através do meu Instagram, Breno Roque Autor. Aí você acessa meu Instagram, a gente... Mari, coloca os contatos do Breno, por favor, na vinheta ali. Fala os teus contatos, Breno. Meus contatos, Breno Roque Autor. Esse é o meu Instagram. O meu blog é brenorroquecrônicas.wordpress.com e as livrarias são Livraria Martins Fontes, Livraria da Vila, Livraria da Travessa,
Cine Belas Artes, para quem estiver em São Paulo. Espaço Petrobras Cinema. Ele está também num hostel de Minas Gerais, que é de São João del Rei. Ele vai estar na Espanha agora, na Mostra Internacional de Livros. Mas, assim, acessando meu Instagram, você já consegue acesso aí ao livro. Eu calculo o valor do frete para quem estiver muito longe, né? Hoje eu vendo ele a R$60. E as livrarias que eu falei, tá? Isso aí flexibiliza, né? A questão da entrega, onde é melhor para cada pessoa. Se a gente vai distribuindo aos poucos. Certo. Eu quero saber o seguinte. Você fez um romance mais denso, com uma pegada mais crônica, um romance, uma pegada mais de crônica, com densidade, para trazer um pouco de Paraisópolis, ou você fez um romance mais estilo romantismo? Como é que você, aonde que você colocaria, se você fosse definir o teu romance, dentro da onde você definiria? Tá. O romance, esse Orquestra Harmônica dos Anjos, ele é até complicado de definir exatamente onde ele se encaixaria melhor, mas se formos pensar... Obrigado, Gabriel. Se formos pensar em termos de definição literária, ele seria um romance modernista e pré-modernista, que segue mais o estilo da crônica. O que acontece com o modernismo? Nem eles ligavam para as regras que eles mesmos criavam. Eles criavam uma bagunça ali, mas é muito certo. De muitos romances modernistas deram muito certo. Porém, eu pego muito da questão do romantismo também, que exalta bastante a mulher. A outra característica forte do romantismo é a subjetividade, então você não precisa necessariamente afirmar algo efetivamente que aquilo, mas a exaltação à natureza, mas a exaltação à beleza. Então, alguns momentos ele tem traços do romantismo, em alguns momentos ele tem traços do modernismo, em alguns momentos ele tem traços do pré-modernismo. Ele seria um romance mais voltado a uma crônica social, um pouco mais realista, às vezes um pouco dramática, às vezes engraçada, né? Tem várias cenas engraçadas ali. Ele tem um pequeno traço do realismo, onde denuncia ali as mazelas da sociedade. Então, por exemplo, o capítulo da Ágata é um capítulo muito forte, porque eu descrevo uma cena de um transtorno ali na comunidade, trago essa questão que eles enfrentam, e ali tem questionamentos muito profundos. A Dona Beth também é um capítulo um pouco mais profundo, porque rodeia muito a questão da morte, que a Beth está se aproximando dela. E ele tem essas características que se voltam mais a uma realidade, mas ele não perde o traço de uma literatura. Ele ainda assim é uma ficção. Vamos conversar fora do ar, Breno. Certo. Que eu quero te mostrar um trabalho, um trabalho meu. Tá. O telefone de contato, Matheus está perguntando. DDD 11 93950 e 7777. 011 9350 93950. 011 93950 Isso. E 7777. Isso. Eu, certa feita, escrevi um poema que eu batizei como gastronômico. Gastronômico. Isso. Depois eu vou mandar para você. Tá. Entrevista sua, não é minha. Ah, não, mas pode falar também. Você é autor, né? Aham.
Então, você conseguiu tirar um pouco do peso da densidade, foi isso que eu entendi? Do que eu queria. Assim, são coisas que eu já estava pensando, né? Porque a gente sabe que a realidade de Paraisópolis ela é densa. Sim. Você conseguiu tirar um pouco dessa densidade e colocar um pouco de leveza nela, é isso? Um pouco de leveza e um pouco de algumas provocações também. Bom, bom. São provocações até um pouco incômodas, mas tem um autor angolano que ele fala que a boa literatura ela levanta questões. Então ela tem que Exatamente. incomodar. Não pode Exatamente. ser só aquela coisa bela. Ela tem que incomodar, ela tem que provocar de alguma forma. E eu embasei uma experiência que eu fui uma vez para o Rio de Janeiro. Obrigado, Cláudia. E eu fui sozinho viajar. Até fazer um parênteses. A Mariane, cliente do Dr. Jackson, ela é do Rio de Janeiro. Então a história intercala um pouco São Paulo e Rio de Janeiro. Eu até peguei um pouco das Legal. minhas viagens para lá, para escrever. E eu fui sozinho para o Rio de Janeiro, estava de férias. Verdade, Eliseu, me lembro de responder essa pergunta, vou responder. Mas, enfim, eu estava de férias, fui lá para o Rio de Janeiro, fui aproveitar um pouco a praia, conhecer, andar. E sou um cara totalmente fora do norte. Normalmente eu vou pesquisar hotel no lugar. Sou maluco, cara. E aí eu fui ver um hotel que ele era de frente para o mar, muito bonito. E só que eu pensei o seguinte, eu dormiria sozinho lá. Dormiria só, embora tivesse um conforto, TV, etc. Eu dormiria só. Eu pensei, cara, por que eu não Deixa eu experimento? contar você. Deixa eu Pode contar falar. você. Que aqui o nosso ouvinte tem prioridade. Certo. A Carla está repetindo a pergunta. Como você sentiu essa travessia do leitor para um escritor? Tá. A questão do ser escritor, ele teve duas fases. Quando era criança, eu tinha 6 anos, eu já escrevia. Eu já tinha os meus cadernos que eu escrevia as minhas histórias, eu passei boa parte assim, da minha adolescência escrevendo com algumas pausas só. E, e parei quando entrei na faculdade de Direito. Que nessa época até eu desisti da literatura. Foi um período que eu tinha o foco só de ser advogado. E o que acontece? O livro que fez me reconectar e voltar não só à leitura, mas também a escrever, foi o livro do Jorge Amado, chamado Tocaia Grande, que é um livro que eu posso até falar um pouco mais o que eu acho sobre isso. Mas assim, era uma fase muito complicada que eu estava passando, uma fase com muitos problemas financeiros, muita coisa acontecendo aqui e acolá. E esse livro eu encontrei num sebo, por recomendação do meu pai. Falou, Breno, vai lá, tem um sebo aqui barato, um sebo que vem nos livros aí, um preço bem conta. Paguei, se não me engano, R$ 4 nesse livro. Eu nunca imaginei que um livro viesse mudar tanto minha vida, cara. E me fazer se reconectar à escrita novamente. Esse livro ele foi me cativando aos poucos e teve um momento no meio ali da leitura da obra que eu senti uma saudade de escrever, uma vontade de contar histórias mais uma vez, como eu fazia quando era mais novo, que eu não sei nem explicar exatamente, mas foi uma conexão muito forte. E ali eu vi o quanto que a literatura ela me dava até Obrigado. um... Bem-vindo, Clóvis. Ela me dava um novo olhar até para a vida, uma maneira diferente de ver as coisas. Porque a minha travessia no direito é um tanto complicada, às vezes eu não me vejo na área, às vezes eu acho que eu tenho um perfil para a área literária mesmo. Então, quando eu descobri esse livro do Jorge Amado, eu estava cursando o curso de Direito, mas não estava feliz. Eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer, porque tinha que fazer, porque tinha que ganhar dinheiro, porque tinha que ter uma formação. Então, o livro do Jorge Amado ele me reconectou à arte, à leitura em si, e aí eu fiquei com vontade não só de ler, mas eu fiquei com vontade de escrever histórias.
E aquilo foi tomando força cada vez mais, e ali surgiu o primeiro livro que eu publiquei, chamado De Alívio para Sorrir. E tem um autor internacional chamado John Grisham, que eu gosto muito dele, que eu lia os livros dele e pensava assim, ô Lucas, obrigado. E ficava com vontade de contar também, não só de ler, não queria ser somente aquele que assistia. Alguém citou A Cor Púrpura aí. É um filme maravilhoso, é um filme lindo. Eu confesso que eu chorei no cinema quando eu vi esse filme. E toda vez... Eu assisti algumas vezes, provavelmente algo próximo de uma dezena de vezes. Ah, aquele filme que não dá para esquecer, né? E é um filme muito marcante. A Cor Púrpura, e outro que eu gosto chama-se Sobre Meninos e Lobos. Enfim, assistindo esses filmes, eu me conecto com essas histórias de uma forma que eu não sei como explicar. Assim, eu me identifico demais com o que está acontecendo, com os personagens, e me dá uma vontade enorme de escrever histórias, de contar histórias. E ali, na minha cabeça, até se tivesse a meu alcance, faria até direção de um filme. Eu gostaria de produzir um filme, dirigir um filme com Uma Cor Púrpura, onde você não só conta uma história, mas você toca as pessoas, porque ele aborda a questão racial de uma forma muito forte, muito intensa, e a maneira que ele demonstra cada cena, como tudo é construído, como tudo é trabalhado, como o filme tem uma narrativa que ele mesmo criou, né? Igual aquele filme Parasita, que tem uma cronologia muito interessante. Você acha que o filme não vai dar nada, que o filme é parado, e o filme tem uma baita reviravolta. Tanto que quando estreou, tinha estreado um filme do Clint também. Eu pensei, Também me lembra, filmes assim, me lembram também Um Homem de Sorte, Um Homem de Sorte, O Maestro e O Violinista. que são... São filmes que você começa devagar, uma coisa mais densa, mais lenta, mais tranquila, e ela vai ganhando temperatura. Ela vai ganhando temperatura conforme o filme vai se desenrolando. E ele te prende por conta disso. Você começa a assistir os primeiros 20 minutos, 15 minutos, você tem vontade de desligar a TV, mudar de filme, mas se passar a barreira dos 15 minutos, você não para mais de ver o filme. Você não para mais de ver um filme. É fenomenal, né? Muito bom. O Parasita mesmo, que começa assim, eu acho que eu comentei, né? Que tinha estreado o filme do Clint Eastwood. Eu falei, pô, cara, deixei de ver o filme do Clint para ver esse filme que parece que não vai acontecer nada. E no final acontece, um grande reviravolta. Então, assim, essas técnicas, essas maneiras de contar histórias é que sempre me conecta à literatura, ao cinema, e eu tenho vontade de produzir também, de contar histórias também. Tem muitas histórias que eu pretendo contar ainda. E algo que eu utilizo até hoje, mesmo que um livro de primeiro momento pareça que não vai levar a lugar nenhum, pareça que é um pouco parado, parece que não é muito interessante, eu sempre insisto, porque pode acontecer algo lá na frente, pode ter um grande finale, algo assim. Um outro exemplo disso, não sei se você assistiu, O Irlandês, do Scorsese. É um livro, um filme parado, mas no final tem uma reviravolta, né, muito grande. Assisti sim. Ele é muito E bom. qual que é a influência que esses filmes trazem para o teu livro, para a tua vida? Bom,
Hoje, eu vou falar para você, o último bom filme que eu assisti, que foi no cinema e que valeu muito a pena, foi A Cor Púrpura. Foi A Cor Púrpura. Porque ali eu senti uma necessidade de não só contar uma história, mas transformar. Então, a cada leitura, a pessoa ela tem que ser transformada. Algo ela precisa levar do que foi produzido ali, do que o diretor pensou. E, no caso, não só filmes, mas livros também, né? Tem um autor que eu me inspiro bastante. Eu não concordo com algumas coisas que ele pontua, mas, no geral, eu acho ele um grande artista que faleceu esse ano, que é o Mário Vargas Llosa. E ele tem um romance histórico chamado A Festa do Bode, que conta a respeito de uma ditadura na República Dominicana. E ele conta o horror que foi, sob um ângulo assim, também da coisa do realismo e do naturalismo, mostrar aquilo que há na maldade humana. E aí eu senti um compromisso muito forte com essas referências de seguir o mesmo caminho. Ao mesmo tempo que eu quero contar uma história, eu quero passar uma lição de vida e passar o que a pessoa leve aquilo para sempre, que ela guarde aquilo para sempre. Se um dia realizar essa coisa de produzir um filme, que seja, de repente, meu livro, Já Livre para Sorrir, tem que ser um filme que a pessoa saia impactada do cinema. E, para minha vida, eu espero que meu Dia Livre para Sorrir cause esse impacto também, ser um filme bom. Para minha vida, eu comecei a pensar que não é só sobre trabalho, não é só sobre dinheiro, não é só sobre status, é sobre algo a mais. A vida ela tem algo a mais. E essas histórias, elas me mostraram que existe algo a mais. E principalmente o livro do Jorge Amado chamado Toqueia Grande, porque, de uma forma muito resumida, após contar muito a glória dos homens daquela época, dos jagunços daquela época, existe um evento que destrói a cidade que ele está narrando, e ali a narrativa meio que quebra o ego dos homens, nos mostra que a vida é passageira, que a vida é única. Então o impacto que essas histórias me trazem é justamente esse, é de que a vida tem algo a mais, que vale a pena você refletir melhor e mais sobre as suas ações, e que a vida foi feita para ser vivida, né? Então, é um impacto até um pouco difícil de explicar. Eu confesso para você que eu não sei explicar o impacto desse livro, o impacto desse retorno, a leitura. Foi um período também que meu pai passou por uma internação e aquela pandemia colocou todo mundo para pensar. Então, é até difícil de explicar, de definir o impacto que eles trazem, né? Mas é algo mais voltado a dar um sentido para a vida, né? Dar uma luz, dar um norte, alguma coisa assim. Que nem você falou, que você vê como a arte é uma coisa tremenda, né? Sim. Uma coisa puxa a outra, tem um link aqui que manda para algum lugar, te remete a outro. Você falou que na vida não é só trabalho, não é só dinheiro, não é só posição, não é só. Eu não sei se é o J Quest mesmo ou se eu estou errando o grupo. Se eu estiver errando o grupo, você me corrija no ar, não tem problema nenhum, tá? Mas me lembrou aquela música. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol se pôr. Me lembrou? Essa tua fala me lembrou essa música. A gente deve realmente amar mais, chorar mais, sorrir mais, ver mais o sol se pôr e aceitar as pessoas como elas são. A gente não deve se preocupar em eu quero poder, eu quero dinheiro, eu quero status, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Titãs. Epitáfio.
Epitáfio, é verdade. Então, assim, não sei porque eu tava com o Rota Quest na cabeça. Então, assim, eu acho que essa tua fala, essa, essa música que vem à minha lembrança, pode, inclusive, daí nascer um novo livro para você. Essa Um música, epitáfio. um epitáfio, Um epitáfio. ela tem grande impacto, assim, eu lembro desde quando eu era mais novo e ouvia ela, o quanto que ela já causava algo dentro da gente, assim como boa parte das músicas antigas que tinham mais letra, tinha uma coisa mais profunda. E um exemplo da minha obra de A Livre para Sorrir, o início dela, o personagem Everton, ele se arrepende um pouco de ter cursado direito e ele acha que ele deveria ter vivido com menos preocupações, que ele deveria ter vivido um pouco mais a vida. Se importar mais, Gabriela, com certeza. E eu hoje, como artista e na vida pessoal também, eu tenho um pouco desse arrependimento e que eu tento passar um pouco os personagens e aplicar um pouco na vida pessoal também. Não que isso seja fácil, não que isso seja fácil, porque nós vivemos um mundo capitalista, nós vivemos um mundo onde precisamos ter a nossa renda, o nosso dinheiro, mas hoje está uma coisa quase que fora de comum. Assim, se você não viver nada e ganhar dinheiro, tá tudo bem. Se você se tornar a maior CEO de uma empresa e cair numa câmera depois, tá tudo bem. O que importa hoje é que você esteja ganhando dinheiro. O que importa hoje é que você esteja sempre no ápice de qualquer coisa que você estiver fazendo. E esse é um conflito que eu passo como artista, acredito que muitos artistas passem por isso também, é que é muito difícil ter uma conversa como estou tendo agora, é muito difícil, onde falamos de tantas coisas profundas, onde falamos de tantas reflexões que a arte proporciona, porque a maioria dos lugares que levamos a nossa arte, o final é sempre o mesmo. Quanto você está vendendo? Quanto que você pagou? Quanto você teve de retorno? E aí o sentido mesmo da arte a gente acaba perdendo onde a gente quer chegar, o que a gente quer dizer, o que a gente quer transmitir. E acredito que a arte ela tem esse poder, como essa música Epitáfio, de dar uma freada na gente e fazer a gente parar para pensar, pô, cara, é só isso? É somente questão de trabalho, é somente questão de você estar à frente de A ou de B, ou de faturar tanto, ou de tantas curtidas, ou de tantos likes. É somente isso. E eu estava até refletindo se ultimamente não estava até entrando nessa, me preocupando muito de como que eu agiria na frente de uma câmera, como que eu agiria na frente de um programa, como que seria quando alcançasse lá, se um dia se tornasse famoso, se um dia se tornasse conhecido. E isso acabou me arrebatando do momento presente. Em diversos momentos eu me vi assim. Então, eu acho que essa reflexão que você trouxe e com referência da música do Epitáfio, né, era bastante pertinente. Eu queria fazer uma pergunta para você. Claro. O que. Duas perguntas. Certo. O que o Breno, escritor, de 10 anos, fala para o Breno, escritor, de 30 anos? E o que o Breno, de 30, fala para o seu amigo Breno, de 50? Nossa, aí você foi profundo, hein, cara? Eu achei que você fosse falar para falar do Breno de 10 anos, aí será mais fácil.
que o Breno de 10 anos falaria por de 31, né? Isso. Bom, eu falaria para ele acreditar mais. Acreditar mais no seu trabalho e por mais que houvesse uma pressão social, né, de você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro, na verdade eu acho que eu teria uma resposta talvez para o Breno de 21, sem chamar de referências literárias, para se profissionalizar, para poder realmente viver daquilo que quer. E se... Nossa, essa pergunta me pegou mesmo, cara. E se fosse de 31, talvez você conseguiu. Você conseguiu. Você publicou um livro, que era o que você queria, que era o seu maior sonho, que era a sua maior vontade, contar histórias. Eu vou acrescentar só um ponto, que você não perguntou, mas eu vou acrescentar. Certo. Eu diria de 10 anos também para acreditar mais. Para ele, já que gostava de escrever, talvez desde aquela época tivesse ido mais atrás de eventos, de bienais, tirar dúvidas sobre como funcionava o processo, para talvez ter pensado um pouco melhor na questão da graduação. Talvez na época da graduação, onde era para ter feito a escolha de qual curso você queria seguir, eu já tivesse mais bagagem, eu diria para ele ter esse preparo, tirar dúvida, como publica um livro, etc. Porque não é somente um sonho, é quase que um objetivo, né? Um objetivo de vida, uma meta de vida. E para o Brand de 50 anos, eu quero que esse cara tenha realizar tudo que ele quer. Não, que você pergunta para ele. Que eu pergunto para ele. O que você quer? O que você pergunta para ele. O que eu perguntaria para eu mesmo. O que você falaria para ele? Minto. O que você falaria para ele? Ah, sim. Eu vou olhar pela perspectiva que eu consegui, que é bom olhar por esse ângulo. Eu diria para ele, obrigado por ter acreditado em você mesmo 20 anos atrás. Obrigado. Porque sempre quis ser essa pessoa que você é hoje, que eu vislumbro hoje, eu mais velho, alguém mais forte espiritualmente, mais forte psicologicamente, e que seja o escritor que tanto quer ser. Quando eu leio os autores que eu tenho como referência, mais uma vez o Jorge Amado, você observa que ele é um autor que não tem medo da vida, da morte, de nada. De nada. Ele é um cara que ele é de fato um profissional e ele consegue entrar bem nas profundezas das emoções dos personagens, de um certo modo que ele some da obra, ele desaparece. Sobre o próprio Jorge Amado você não sabe quase nada, você só sabe se você for atrás de uma entrevista. E eu hoje ainda coloco muito das minhas emoções, das minhas fantasias nas obras. E eu quero alcançar o nível profissional desse autor que eu mencionei agora. E para isso eu tenho que me fortalecer mais psicologicamente, espiritualmente, para ter mais força. Porque às vezes, como artista, vou ser sincero, às vezes nós não temos. Porque como o mundo cai com tudo para cima da gente, às vezes a gente não tem essa força que gostaria de ser. Mas eu diria para esse cara aí de 50 anos que parabéns, como você é forte, como você é bom naquilo que você faz, ainda bem que você brigou para até onde você está e estou esperando chegar logo nessa fase. Tá. O que você diz? O que você diz para os autores que estão começando a escrever, que está naquela fase? Será que eu escrevo bem? Será que eu escrevo mal? Mas será que eu mostro? Será que eu não mostro? O que você diria para esses autores que estão passando por esse momento? Eu estava pensando nisso hoje, da experiência que eu tive. O meu primeiro livro, teve uma amiga que leu, e o livro lembrava o avô dela, que havia morrido. E o livro conectou ela de uma forma absurda,
que ela chorou, o livro marcou muito ela. O mesmo livro foi para uma outra menina que tinha uma outra mentalidade, trabalha inclusive com questão de inventário, etc., está muito próxima da questão da morte, e esse livro para ela não trouxe impacto. Então, você vai ter que lidar, você que está começando, com todo tipo de público e pensar que uma história ela vai agradar um, não vai agradar outro, ela vai ser boa para um, não vai ser boa para outro, mas está tudo bem, está tudo certo. O importante é que você publique seu trabalho. O importante é que você perca o medo de aparecer e que você mostre o que você escreve, o que você pensa, o que você acha. Independentemente do receio, das críticas, independentemente daquilo que vão achar. Nós que lidamos com as artes humanas, com ciências humanas, nós não temos uma precisão exatamente de acertar de primeira, segunda, e realmente falar com uma pessoa através do seu livro, porque isso é muito relativo, isso depende de pessoa para pessoa. O que eu saiba, o próprio Paulo Coelho, os 3 primeiros livros dele, teve um livro que até pediu para tirar de circulação, porque ele achava que o livro não era bom, que o livro não tinha qualidade, e aí depois que ele estourou com os livros dele. E eu falo tanto do Jorge Amado, mas tem obras deles também que eu não identifico. Tem autores também que têm obras fantásticas e tem obras do mesmo autor que eu não identifico, que eu não gosto. Eu falo muito de literatura, mas tem muitos autores da nossa literatura que eu também não tenho uma conexão. Eu tenho um sério problema com o realismo. E que tem a Machado de Assis, que é até uma coisa bem complicada que eu vou falar. O maior autor da nossa literatura certamente é o Machado de Assis, mas eu não identifico com a ideia do realismo em si, com a ideia que eles defendem, do que eles mostram, do próprio nome mesmo, já está o realismo. Porque se você for comparar com as obras do modernismo, como Grande Sertão Veredas ou Toqué a Grande, eles mostram sociedades em formação. Ainda não foi formado uma sociedade no lugar em si. Então eles se aprofundam muito nas emoções dos personagens, do que eles pensam e do que eles fazem sem estarem abaixo de uma lei, de algo que proíba eles a fazer isso ou aquilo. Até um deles que eu me identifico muito é o Capitão Natália da Fonseca, depois eu me aprofundo mais nele. Mas enfim, você está falando de um universo muito amplo, onde você não vai agradar a todos, onde essas obras vão conectar umas pessoas e outras não. Tem pessoas que vão ler o seu livro até o final, vão se apaixonar, tem gente que vai desistir na primeira página, tem gente que não vai nem ler, tem gente que vai saber através de resenha. Então você vai entrar num processo onde você não vai ter controle de muita coisa. Agora, o principal, que isso é muito difícil, que é a questão, mas será que eu escrevo bem ou mal, etc. O escritor, quando ele vai para a fase de publicação, ele começa com muitas dificuldades que aparecem. Sobretudo, no que compete, às vezes, ao próprio idioma. Por quê? A narrativa, a criação, é uma coisa. A gramática, propriamente dita, a linguagem correta, os tempos verbais, o que você pretende expressar dentro da língua portuguesa, é um outro raciocínio. E, às vezes, os escritores que estão começando se perdem muito nisso. Muito porque querem escrever sempre corretamente, sempre acertando todos os pontos. Mas a grande verdade é que você não vai acertar todos os pontos. A grande verdade é que até os maiores autores cometem erros de língua portuguesa. Eu não sei se é verdade essa história. Eu já ouvi falar que Grande Sertão Veredas, na primeira publicação, tinha tantos erros que ele foi retirado e foi reeditado. Eu não sei se é verdade. Eu já ouvi falar. Verdade, É verdade, né? verdade, Então, verdade. hoje, com o advento assim, da internet, que tem muito hater, tem muito cara assim querendo te fuzilar, onde você erra alguma coisa e a pessoa já vem com tudo para cima de você, falando que você não serve para ser escritor. Cara, não é bem assim. São processos distintos. Criação é uma coisa, narrativa, e você não vai conseguir pensar em tudo ao mesmo tempo. Prender o leitor,
criar personagem complexo, criar uma narrativa que não canse, uma narrativa que conecte, vai se perder se coloca muito detalhe ou pouco detalhe. Você não vai conseguir pensar em tudo, pensar nas técnicas da literatura e acertar de primeira. Então a grande verdade é que tu vai errar, cara. Tu vai errar, porém você também pode acertar, certo? Tem muitos autores aí que ganharam grandes premiações no primeiro romance, porém muitos deles vieram de outras formações. O próprio Itamar Vieira Júnior, ele foi professor de geografia, então ele já tinha um contato com a palavra, já tinha um contato ali da graduação que ele teve. Sim. Então, assim, Nem eu que sou revisor, crítico, acerto em tudo. Eu mandei fazer a revisão do meu livro e tinha uma série, uma série de equívocos, e eu sou revisor. você sabe que às vezes eu pego histórias que eu escrevi há 10 anos e vejo erros que eu não vi na época. E às vezes eu caminho minha obra para revisores bons, profissionais, trabalharam em 5, 6 editoras, e você vai ler com calma, o cara deixou passar uma coisa aqui, outra colar. Normal. É comum, é normal. E até já vou adiantar que é uma outra briga, tá? Que tá aí ultimamente, que é a questão da IA. Cara, a IA também erra, tá? A IA também erra. Escrevo bem, ó, ela também come bola ali de vez em quando. Então, tudo isso para falar, para a gente baixar ali a ansiedade, porque você vai lidar muito com essa questão da língua, a questão do idioma, e você vai entrar numa questão comercial que você tem que tomar muito cuidado, porque você começa a pensar em diagramação, distribuição, livraria. No final das contas, não queria falar, mas é um pouco complicado publicar um livro. Esses dias eu estava tentando levar minhas obras para algumas livrarias, e aquela coisa de tem que ter nota fiscal, que tem que emitir nota, cara. Então, assim, você vai entrar num processo que envolve muitos parâmetros, mas o principal ponto não deixa o lado literário morrer, tá? O mais importante é a questão de você conseguir expressar aquilo que você quer. Por quê? Você não vai ser bom em tudo, tá? Você não vai ser um bom marqueteiro ao mesmo tempo que um bom... Cara, você não vai ser bom em tudo. O que eu noto normalmente, não é que seja uma regra, os que fazem um bom trabalho de marketing literário, você vai ver a obra do cara, não tem a profundidade de um autor que é mais reservado. Então, assim, há perfis e perfis. O autor Denis Lehane, que é do filme Sobre Meninos e Lobos, que escreveu esse livro, ele nunca estudou literatura. Então, assim, você vai entrar num universo muito diversificado, onde todo mundo sabe tudo, né? Tem a galera que fala que só lê literatura, que lê clássico. Você vai entrar num universo muito amplo, mas assim, não tenha medo, tá? Se apegue àquilo que você quer, tá? Aquilo que você gosta. Tente ignorar as críticas, claro, você tem que fazer uma ponderação, ver o que é válido, o que não é. Mas atira, lança teu pão sobre as águas aí que um dia alguém vai colher seu trabalho. Eu quero deixar aqui para você o convite que me veio agora aqui à mente. Vamos fazer, o que você acha? Uma série Breno, do leitor ao escritor. Várias entrevistas temáticas. É uma série boa, é uma ideia boa, porque o leitor que quer se tornar escritor e explorar principalmente essa questão do nascimento de um escritor, porque ele passa por muitas etapas. Eu vejo que as pessoas pensam em muitas questões e às vezes a escrita é algo simples, principalmente quando você consegue acalmar sua mente e consegue deixar a escrita te conduzir. Tanto que uma história minha que fluiu muito bem, chamada Aniversário de Honra, foi quando eu tava simplesmente viajei, estava na praia ali que criei. Não estava pensando em técnica, não estava pensando nada disso, só a batia da belinha ali.
Então, é uma ideia. É uma boa ideia. Eu já pensei também em montar algo voltado a pessoas que querem publicar um livro, escrever um livro pela primeira vez, um workshop. A gente consegue pensar em algo assim. Tá. Já que você está com o teu livro aí, perto, Sim, dá uma palhinha dele para o pessoal. tá. Eu vou ler um trecho que esse trecho eu guardo há muito tempo, eu queria muito que ele fosse conhecido, tá? O capítulo 3, eu acho que é um dos mais bem trabalhados e que conta a história da orquestra, e eu criei uma prosa poética baseado na orquestra em si. Olha que E legal. é bem bacana. Eu vou ler só uma frase inicial que ela está no início da obra, que correlaciona com o título, que fala: elevemo-nos até eles ao som dos anjos, pois aqueles que os associam ao nosso som. Porque é uma orquestra de anjos, então as pessoas precisam associar a música clássica ao som angelical. Agora, sobre a orquestra, sobre as crianças ensaiando. Assim, a música clássica tinha muito mais sentido quando davam vida àquele coro, aquelas vozes, que os levava a pensar em coisas que ainda não entendiam, como um refúgio das tardes fúnebres, de quando o vazio nos visita, quando a vida demonstra que há algo nela mais profundo que não conseguimos entender, e, quiçá, com a arte decifremos. Obrigado. Uma das colocações poéticas que tem a respeito do livro, ele tem a sua narrativa, mas ele intercala em alguns momentos com reflexões, né? Para a gente leitar, que eu acredito que seja o primoroso da literatura. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Sim. Topa fazer um sorteio? Um sorteio? Isso, Tá, pode ser. tá. Como é que vai ser, sim? Ah, qual foi, pessoal, a primeira pergunta que eu fiz pro Breno? Sobre que assunto foi? Ih! Isso aí foi. Ah, eu lembrei. Eu lembrei. Eu vou ganhar o livro. Eu vou ganhar o livro. E aí, gente? E aí, Gabriela? Você que é amiga do Breno? Qual foi o primeiro tema que eu abordei com o Breno? Poxa, pessoal, vai ficar acumulado pro próximo. No próximo, o pessoal vai ter que anotar aí. Não, eu dou umas dessas, porque o meu problema, você viu que ele não tem um roteiro Sim. traçado, né? Uhum. Não, mas assim que é legal, assim que é legal. Acho que você consegue extrair bastante coisa. Talvez estivesse pensando ali, estudando, não ia sair. Ia ficar uma coisa bem. Não, teve uma Não, antes dessa. não foi. Tem a pergunta antes dessa. Exatamente, Carla. Exatamente. Sobre o Breno pelo Breno. Exatamente. Ela anotou, hein, cara? Alguma coisa assim. O Breno pelo Breno. A Carla Ramos acabou de ganhar um livro do Breno. Depois a Carla Ramos manda para mim, por gentileza, o endereço e eu repasso para o Breno. Sim. Para a pessoa
Correto, agora vocês vão ter um exemplar aí para entender melhor, para ler melhor, para a gente fazer algo, né? Uhum. Sem dúvida. Isso que é. Gente, Aliás, eu até deixar um fala. adendo aqui para todo mundo que estiver escutando, quem souber de alguma escola que tem interesse em que eu fale alguma coisa sobre literatura, sobre meu trabalho como escritor, eu vou com o maior prazer. Hoje eu sou independente, estou buscando me consolidar, né, na literatura, brigando aí pelas vendas. Então, eu certamente vou solicitar uma ajuda, mas assim, bastante acessível, né? Que seja bom para ambos os lados. E aí vocês tanto me ajudam a estar publicando mais, a estar pagando, de repente, uma revisão, a estar investindo no meu trabalho literário, e eu também estarei ajudando, levando esse conhecimento para a escola aí, tá? Que se vocês tiverem conhecimento, vocês podem falar comigo. Já fiz algumas palestras em algumas escolas, foram muito proveitosas e estou em busca de mais agora. E qualquer outro projeto que vier, né? Eu estou tentando também adaptar para o teatro os meus livros, embora seja um grande trabalho, mas eu quero levar a fundo aí essa parte de palestra em escola, então quem tiver interesse, só entrar em contato aí comigo. Gente, foi um prazer, Breno, estar aqui com você. Repete pra gente, por favor, as tuas redes sociais, mais pausadamente, aonde que a gente consegue encontrar os seus livros, para que os nossos ouvintes possam estar adquirindo eles. Tá. Bom, claro, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. O meu Instagram é Breno Roque Autor. Breno Roque, igual está aí na legenda, né? O meu blog é brenoroquecrônicas.wordpress.com. No meu Instagram vocês têm acesso ao meu blog. E as livrarias são Livraria Martins Fontes, Livraria da Vila, Livraria da Travessa. Para quem estiver em São Paulo, Cine Belas Artes, Espaço Petrobras Cinema. Saia no Del Mundo Hostel, em São João del Rei, em Minas Gerais. E comigo. Acredito que no meu Instagram você consiga aí falar comigo, pedir um exemplar. Eu vendo a R$60, mas a gente pode conversar lá, porque tem a questão do frete também. E a gente consegue fazer algo bom aí para todo mundo. Tá bom, então. Breno, meu amigo, muito prazer. Muito obrigado por você estar aqui no programa. É uma grande honra poder estar entrevistando um autor como você. Tá? Traz um crescimento do programa muito, muito bom. Espero que a gente possa fazer outras entrevistas. Aí a gente pode fazer alguma coisa temático. A gente conversa no off. Tá bom, Breno? Tá, e trazer essas perguntas dos leitores, pessoal que está assistindo, trouxeram perguntas muito ricas, principalmente essa de leitor para escritor. São perguntas muito, muito profundas. Vocês podem mandar aí, pessoal, ou no meu Instagram, ou para o nosso entrevistador, o que vocês tiverem de dúvida, que vamos trabalhar esse conteúdo literário, tá? Também tem muita coisa que eu quero compartilhar. Tá bom, então. Um grande abraço no seu coração e até uma próxima entrevista. Até a próxima. Muito obrigado, viu? Obrigado a todos que ficaram aqui até esse momento. Valeu. Falou. Temos alguns segundos ainda. Bom, gente, essa foi a entrevista com o Breno. Espero que vocês tenham gostado.